Olá, hoje trago para vocês um compilado dos 72 espíritos da Goetia. Você pode ver cada um deles nos short vídeos, ou todos aqui, você decide. Considerados anjos por alguns e demônios por outros, diz a tradição que fazem parte dos 72 invocados pelo rei Salomão, e que até hoje são utilizados por magos para alcançarem diversos propósitos. O propósito do vídeo é apresentar alguns desses espíritos, e não incentivá-los a praticar a arte da Goetia, nem mesmo endossar a real origem da tradição. As Goetia é conhecida como a chave menor de Salomão, e contém a descrição detalhada dos principados maiores e menores, potestades e anjos que o rei Salomão comunicou-se com sua sabedoria. O tomo da Goetia traz todas as conjurações necessárias para invocar e obrigar os espíritos a obedecerem o conjurador. De acordo com a tradição, o rei Salomão teria os evocado e confinado em um vaso de bronze, depois selado com símbolos mágicos, para que fossem obrigados a trabalhar para ele. A Ars Goetia dá instruções sobre a construção do vaso de bronze, de maneira semelhante, usando a fórmula mágica para a segurança apropriada do magista que evocar os espíritos. A autoria mística da Ars Goetia é atribuída ao rei Salomão, mas a real origem dos textos remete a alguns séculos após a época dele, não se sabendo ao certo o quanto do texto é de origem salomônica ou posterior. Esse é o compilado completo e esses são os 72 espíritos da Goetia. O primeiro espírito principal é um rei cavalgando. Ele governa no Oriente, chamado Baal. Ele faz os homens ficarem invisíveis, ele governa sobre 66 legiões de espíritos inferiores. Ele aparece em várias formas. Às vezes como um gato. Às vezes como um sapo. Ou também como um homem. Ele pode aparecer também como uma mistura dessas formas. Ele fala apressadamente. Este é o seu caráter ou selo, que deve ser usado como um talismã pelo mago que o chama, senão ele não irá prestar homenagem ao conjurador. O segundo é Agares ou Agreias, um duque, regido pelo Oriente do Inferno. Ele é servido por 31 legiões de demônios. Ele é retratado como um homem velho pálido, cavalgando um crocodilo, e com um falcão em seu punho. Agares faz com que o magista percorra grandes distâncias em projeção astral, e ensina todas as línguas conhecidas. Ele persegue os inimigos, e destrói seus espíritos, podendo provocar a queda de importantes homens, levando-os a perder a sua posição pública, a honra e o respeito dos outros. Pode causar um terremoto, e incita a dança. Esse é seu selo e deve ser usado como um amuleto pelo magista. O terceiro é Vassago, um príncipe que possui o poder de revelar o passado, presente e o futuro, pode encontrar tudo o que foi escondido, extraviado, perdido ou roubado. É capaz de desocultar magias que foram ocultadas e responde perguntas que lhe forem solicitadas. Sua aparência não é descrita na Goetia, apenas que ele se assemelha a Agrias, o segundo do tomo. Vassago é um espírito amigável, de fácil evocação e boa energia. Rege 26 legiões de espíritos. Este é seu selo e deve ser usado como um amuleto pelo magista. Ele permite a comunicação com as sombras dos mortos, especificamente durante os sonhos e projeções. Ensina todas as ciências liberais e dá conta das almas das pessoas que morreram em pecado e também das pessoas que morreram afogadas. Ele também responde ao que lhe é perguntado, e permanece com o conjurador, até que ele ou ela se sinta satisfeito. Pode ser recomendado que o mago utilize os recursos próprios para captar o fenômeno de voz eletrônica das manifestações de Samigina e outros espectros no local de invocação ou no cemitério ou tumba onde for feita a consulta posterior. Samigina é o grande marquês do inferno e é descrito como um pequeno cavalo, ou na forma de um burro, formas que podem ser alteradas conforme o pedido do mágico,
rege 30 legiões de espíritos, e esse é o seu selo. Marbas responde corretamente todas as perguntas sobre coisas escondidas ou secretas, podendo também revelar magias ocultas. Ele cura e causa doenças, concede grande sabedoria e conhecimento em artes mecânicas. Pode mudar a forma das pessoas no sentido de forma física, como tornar o indivíduo belo e ou esbelto. Marbas é um dos daemons utilizados em trabalhos espirituais para a cura de doenças e magias que auxiliam na melhora de problemas de saúde. Marbas, ou Barbas, é um grande presidente, que se manifesta primeiramente sob a forma de um grande leão, mas mais tarde, no pedido do mestre, ele toma forma humana. Ele governa 36 legiões dos espíritos. Este é o seu selo e deve ser usado como um talismã. O sexto espírito é Valefor, ou Malefar. É um duque poderoso, e aparece na forma de um leão com cabeça de burro, gritando. É um espírito familiar bom, mas eventualmente rouba. Ele governa 10 legiões de espíritos, e é um espírito, o demônio vampírico que opera pelo corpo astral e pelos sonhos. Valefor pode ser chamado para guardar o quarto onde alguém dorme e se alimentar-se de qualquer um que se aproximar. Valefor também é um guia nas artes necromânticas. Ele é um perito em medicina oculta, sendo capaz de curar todos e quaisquer males magicamente. Ele dá destreza com as mãos e faz a mente afiada, e ensina a forma de roubar. Valefar é utilizado em feitiços de cura e proteção espiritual e comunicação, e este é seu selo. O sétimo é Amon, um marquês de grande potência. Pode aparecer como um lobo com a cauda de uma serpente, vomitando chamas de fogo, mas no comando do mágico toma na forma de um homem com traços caninos e cabeça de um corvo, e também como um homem com uma cabeça de corvo ou coruja. Ele governa 40 legiões de espíritos. Amon é relacionado com o deus Amon-Ra, e com o deus Marduk da Babilônia. Alguns demonologistas têm seu nome associado com o deus Baal-Ammon, de Cartago. Amon mostrará todas as coisas passadas, presentes e futuras. Reconciliar amizades, relacionamentos amorosos e qualquer outro tipo de relacionamento. Sua especialidade é curar mágoas. Amon é também um espírito divinatório que pode alinhar a mente consciente com a inconsciente. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O oitavo é Barbatos, um duque dos infernos, governando 30 legiões de demônios, e tem 4 reis como seus companheiros para comandar suas legiões. É da Ordem das Virtudes, onde misteriosamente ele ainda permanece. É um regente angélico da feitiçaria por natureza, também ensina a comunicação animal, linguagem corporal, e postura, e as maneiras de mudar a forma via sonhos. Ele dá a compreensão das vozes dos animais, diz o passado, presente e o futuro, concilia amigos e inimigos, e ele pode levar os homens até aos tesouros escondidos via projeção astral. Barbatos é também um dos 3 assistentes de Astaroth com Amon e Pruslas. Seu nome parece derivar do latim Barbatus, barbudo, velho, filósofo. Este é o seu selo e deve ser usado como um talismã. O nono espírito é Paimon, um grande rei obediente a Lúcifer. Ele vem na forma de um homem sentado em um dromedário com uma coroa gloriosa na cabeça, e diante dele uma hoste de espíritos de homens com trombetas e símbolos. Ele tem uma grande voz e ruge em sua primeira vinda, e sua fala é tal, que o mago não pode resistir a ele, exceto se o obrigar. Ele pode ensinar todas as artes e ciências e outras coisas secretas, e qualquer outra coisa que você deseja saber. Ele vincula e torna qualquer homem sujeito ao mago se ele o desejar. Ele vem do oeste, ele é da Ordem das Dominações e tem 200 legiões de espíritos, uma parte deles é da Ordem dos Anjos e a outra de Potestades. Se você chamar Paimon, você deve fazer alguma oferenda a ele. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 10º é Buer,
um espírito que é descrito como um grande presidente do inferno, tendo 50 legiões de demônios sob seu comando. Ele aparece quando o Sol está em Sagitário, e essa é a sua forma, que é como um centauro, com um arco e flechas. De acordo com alguns autores, ele ensina medicina, e tem a cabeça de um leão e 5 pernas de cabra, para andar em torno do corpo dele em todas as direções. Embora a etimologia do seu nome é incerta, curiosamente houve uma antiga cidade chamada Emboer. Ele responde ao feiticeiro pela inspiração que leva às respostas e resultados do trabalho desejado. Boer ensina filosofia moral e natural, lógica, e as virtudes de todas as ervas e plantas. Ele também cura todo e qualquer tipo de vício e doença. Boer também dá bons familiares. Esse é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 11º é Guzion, um grande e forte duque que governa 40 legiões de demônios. Ele costuma ser descrito na forma de um babuíno. Ele mostra todas as coisas, passadas, presentes e futuras, responde quaisquer questões que o magista venha a formular. Ele concilia e reconcilia amizades e relacionamentos em geral, conquistas que foram perdidas, títulos e dignidade. Este é seu selo e deve ser usado como um amuleto pelo magista. O 12º espírito é Sitri, Bitru ou Set. É um príncipe e manifesta-se no início com asas de grifo e cabeça de leopardo, mas após o comando do mestre e do exorcismo ele toma forma humana, tornando-se até mesmo agradável. Ele comanda 60 legiões de espíritos. Sitri é capaz de inflamar o amor entre dois indivíduos, luxúria e desejo. Sitri é muito útil para encantamentos de amor e luxúria, sendo um dos daemons mais utilizados em trabalhos de amarração amorosa, feitiços de sedução e magias para trazer o amor. Com ele pode-se criar um súcubo ou íncubo que são capazes de entrar em sonhos e criar o desejo necessário para que determinada pessoa-alvo sinta grande atração sexual. Ele faz as pessoas se revelarem nuas. Eles também os incita a se apaixonarem. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 13º é Belete da Ordem das Potências, e governa 85 legiões de espíritos. Ele tem o poder de conceder todo e qualquer tipo de amor que possa existir entre homens e mulheres. É extremamente poderoso quando o trabalho está ligado à área amorosa e em atar relacionamentos. Belete é capaz de reacender a chama de amor que havia no início de namoro, noivado ou casamento. Belete é um rei poderoso e terrível. Ele aparece em flamas e com muita raiva em um cavalo pálido cercado de trombetas e outros tipos dos instrumentos musicais. Tem no princípio uma aparência furiosa da qual o magista deve impeli-lo a mostrar-se em uma forma mais tranquila. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 14º é Lerage, o marquês que governa 30 legiões de espíritos e familiar das armas, exércitos e perícias marciais. Ele aparece como um arqueiro verde e às vezes com algum uniforme militar antigo. No sentido iniciático, Lerage é muito útil em direcionar os objetivos desejados e torná-los realidade. Lerage contesta causas e batalhas, e pode causar ferimentos, infecções, físicas e emocionais, e impedi-los de cicatrização. Pode romper relacionamentos ou casamentos de seus rivais. Lerage é muito útil em trabalhos espirituais de afastamento de rivais, sejam eles quais forem, e também em direcionar os objetivos desejados e torná-los realidade. Por exemplo, pode-se conjurar Lerage para obter um objetivo bem específico como emprego, viagem ou algum item. Este é o selo de Lerage e deve ser usado como um talismã pelo magista. O 15º é Eligos, Eligor ou Abigor, um grande duque, e se manifesta sob a forma de um cavaleiro gentil, carregando uma lança, uma insígnia, e uma serpente. Ele governa 60 legiões de espíritos. Ele pode revelar segredos em geral, e magias ocultas. Eligos é também um espírito divinatório e pode mostrar a chegada de brigas eminentes, agitações e desentendimentos. Possui o poder de levar o amor a homens e mulheres, e é o único espírito dentre os 72 que tem o poder de auxiliar em questões judiciais.
Eligos é um espírito que pode ser evocado para trabalhos que envolvam justiça, seja ele uma questão judicial ou até mesmo um retorno de karma. Também pode ser usado em trabalhos de amarração amorosa, e feitiços de amor e sedução. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. O 16º é Zepar, um grande duque, e aparece aparelhado com armas antigas, como um soldado. Governa 26 legiões de espíritos. Zepar pode causar o desejo e o amor entre mulheres e homens. Ele também desperta o aspecto das mulheres idosas, tornando-as estéreis. Pode-se trabalhar com este espírito para obter a união com outra mulher, ou criar uma forma sombria de súcubo via feitiçaria dos sonhos. É comumente usado em trabalhos espirituais de amarração amorosa e feitiços de sedução. Seu encargo é fazer com que as mulheres amem os homens e fiquem junto destes por amor. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 17º Botis, um grande presidente conde dos infernos, comanda 60 legiões de espíritos, e é retratado como uma víbora, mas, quando assume a forma humanoide, aparece com grandes dentes e 2 chifres, carregando uma espada afiada e brilhante. Botis é um espírito de divinação, conhece o passado, presente, futuro, e revela os segredos das profundezas da mente, e como obter os segredos dos outros pela conversa. Ele promove a união entre amigos e inimigos. Auxilia na tomada de decisões importantes, dá coragem, protege um ser machucado pelo ódio ou inveja dos outros, e contribui para aliviar as tensões no lar. Pode ser usado em trabalhos espirituais de reconciliação e quebra de energias ruins. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. O 18º é Batin, um poderoso duque que aparece na forma de um homem forte com uma serpente, sentado em um cavalo branco. Batin é um feiticeiro familiar ao uso das plantas e herbologia, também conhece o uso das pedras preciosas. Ele governa 30 legiões de espíritos. Ele revela as propriedades de ervas e pedras preciosas. Batin é um espírito de projeção astral e pode causar estados alterados nos sonhos e projetar a consciência para outras terras e países. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 19º é Salus ou Saleios, um poderoso duque que aparece sob a forma de um soldado medieval montando um crocodilo coroado. Salus é um espírito de luxúria e desejo que pode ser projetado para trazer uma pessoa a outra e criar um fluxo de inspiração para conseguir a união dos dois. Ele governa 30 legiões de espíritos. Saleios causa o amor das mulheres aos homens, e dos homens às mulheres. Estimula o desejo sexual e incita as paixões. Ele encoraja a fidelidade de um parceiro. É um excelente daimon para trabalhos na linha do amor, como amarrações amorosas e magias de sedução. Este é seu selo. O 20º é Purson, um Gradiei que aparece como um homem com feice de leão, carregando uma serpente em sua mão e cavalgando um urso. Purson é um regente angélico que tem bons servos ao seu dispor, e tem 22 legiões de espíritos que são parcialmente da Ordem dos Tronos e parcialmente da Ordem das Virtudes. Ele é um espírito de divinação que permite a comunicação com os mortos. Purson pode descobrir tesouros na forma de insights e inspirações que fazem o magista adquirir conhecimentos. Ele pode pegar um corpo astral etérico ou humano e revelar por ele segredos terrenos e divinos, introspecção. Ele sabe das coisas ocultas e conhece tudo sobre o passado, presente e futuro. Este é seu selo, e deve ser usado como um talismã pelo magista. Marax é o número 21 e ele é um presidente e um conde, sendo retratado como um grande touro com o rosto de um homem. Seu nome parece vir do latim Morax. Comanda 30 legiões de espíritos. Marax é um espírito da astronomia que pode inspirar o aprendizado nesta área. É um espírito de feitiçaria e do uso de plantas, ervas e pode também fornecer ótimos familiares. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista.
O número 22 é Hippos, um conde, e um poderoso príncipe, e surge na forma de um anjo com cabeça do leão, com pé de ganso e cauda de lebre. Hippos é uma figura carismática, corajosa e rege 36 legiões de espíritos. É um espírito de divinação e autodesenvolvimento, ajuda e inspira a comunicação de conceitos morais que estejam de acordo com a era em que a pessoa está. Hippos pode tornar os homens seguros e espirituosos e lhes dá o impulso da coragem e da autoconfiança. Ele ajuda a manter amigos e fazer novas amizades. Pode discernir o passado, presente e futuro. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Ei, é o número 23, e ele é um duque, que aparece como um homem com 3 cabeças, uma de serpente, a segunda humana, carregando 2 estrelas na testa, que queimam como uma imagem da estrela da manhã, ou Lúcifer, e a terceira de uma vaca. Ele cavalga uma grande víbora que carrega uma tocha na mão com a qual incendeia. Ele é um espírito do autodesenvolvimento, e força de vontade, assim como de divinação interior, faz o homem espirituoso de todas as maneiras. Ele pode causar grandes incêndios, torna os homens inteligentes em todos os sentidos, e dá respostas às verdadeiras questões relacionadas com a vida privada. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. O 24º espírito é Naberius, Cerberus, Cerebus ou Quereberus. É um marquês valoroso, que se mostra na forma de um enorme cão preto de 3 cabeças e com pés de pássaro. Ele governa 19 legiões e espíritos. Este é um espírito de feitiçaria, que ensina aos homens e às mulheres, as artes negras ocultas, e os segredos da fala ou comunicação. Sob a vontade do feiticeiro, Naberius traz conhecimento de como alguém pode resgatar a dignidade e honra perdida. Ele fala sobre todas as artes e ciências, mas especialmente da arte retórica. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Glacialabolas é o 25º espírito. É um presidente e um conde poderoso, e revela-se na forma de um cão com asas como um grifo. Glacialabolas pode causar homicídios e derramamento de sangue, responde questões sobre o passado, presente, futuro e coisas ocultas. Causa afeição e o amor de amigos e inimigos, podendo ser utilizado em trabalhos espirituais de reconciliação e também em trabalhos de afastamento de rivais. Incita a cometer homicídios e pode fazer de um homem invisível espiritualmente. Fornece conhecimento sobre todas as artes e ciências em um instante. Este é seu selo, e deve ser usado como um amuleto pelo magista. O número 26 é Bune, um duque que aparece como um dragão de 3 cabeças, uma de cão, uma de pássaro e outra de um homem de olhos negros. Bune é um coletor de sombras, sob a forma de Azrael, o anjo da morte. Ele governa 30 legiões de espíritos. Bune recolhe os espectros de um lugar ou sepulcro, e que podem estar residindo em uma morada. Ele possui os conhecimentos do além-túmulo e dos sonhos. É muito utilizado em trabalhos espirituais de abertura de caminhos para a prosperidade, pactos de riqueza e auxilia em questões financeiras. Bune traz o conhecimento de como melhorar a nós mesmos e crescer em experiências e sabedoria. Ele ajuda a adquirir riquezas, e o faz sábio, persuasivo e convincente. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Ronov ou Ronob é o 27 e aparece como um monstro. Ele é um marquês e um grande conde, e tem ao seu comando 19 legiões de espíritos. Ronov humilha inimigos. Inspira a compreensão, aprendizado e o conhecimento de outras línguas, mágicas ou não. Fornece bons ajudantes, seja qual for a finalidade. Ronov é útil em trabalhos espirituais para a destruição de rivais. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. O 28º espírito em ordem é nomeado Berit. Ele é um duque poderoso, grande e terrível. Ele possui outros 2 nomes que lhe foram dados em outras eras mais primitivas, Beali, ou Beal, e Bofre ou Bofre. Ele aparece na forma de um cavaleiro com roupa vermelha, montado um cavalo vermelho, e usando uma coroa de ouro na cabeça.
Ele fala fluente e sutilmente. Comanda 26 legiões de espíritos. Berit é um espírito de divinização que traz visões em sonhos, revelando imagens para o mago. Ele diz coisas do passado, presente e futuro com respostas verdadeiras. Ele também pode transformar todos os metais em ouro, dá dignidade aos homens e confirma-os. Este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. O número 29 é Forneus, o marquês que aparece como um monstro, o dragão marinho. Esta forma leviatânica é portadora de sabedoria. Governa 29 legiões de espíritos familiares que são parcialmente da ordem dos tronos e anjos. Pode-se invocar Forneus como uma força bestial do alto despertar, que pode mergulhar nas profundezas do subconsciente. Forneus, também conhecido como Eureur, ele ensina e inspira a compreensão de idiomas e culturas antigos. Forneus é também um espírito de cura, argumentação e reconciliação entre adversários. Ele ensina todas as artes e ciências, incluindo a retórica, e protege do mal. Ele torna os inimigos amáveis como amigos. É muito utilizado em trabalhos espirituais para a reconciliação. Este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. O 30º é Astaroth, um poderoso e forte duque que aparece na forma de um lindo anjo, montado em uma criatura infernal como um dragão, e carregando em sua mão direita uma víbora. Você não deve deixá-lo chegar muito perto para que ele não te cause dano, com seu hálito fedorento. Portanto, o mago deve segurar o anel mágico perto de seu rosto e isso irá defendê-lo. Ele dá respostas verdadeiras de coisas passadas, presentes e futuras, e pode descobrir todos os segredos. Ele descobrirá, e declarará de bom grado, como os espíritos caíram, se desejado, e a razão de sua própria queda. Ele pode tornar os homens conhecedores de todas as ciências liberais. Ele governa 40 legiões de espíritos. Seu selo é este, e deve ser usado como um talismã. O 31 é Foras, um presidente poderoso, e manifesta-se na forma de um homem forte. Rege 29 legiões de espíritos. Foras pode ensinar aos homens as virtudes das pedras e ervas. Ele ensina as artes da lógica e todas as partes da ética. Se desejado, ele torna os homens invisíveis espiritualmente, concede vida longa, sabedoria e persuasão. Pode descobrir tesouros e recuperar as coisas perdidas. Ele pode fazer alguém ser carismático, sábio, rico e invencível. Foras é um espírito para se invocar quando são necessários estímulo e disciplina em desafios físicos e de alto aprimoramento, por isso é útil em trabalhos espirituais, que acabem com vícios que façam mal ao corpo, e auxiliem na melhora do seu corpo físico. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Asmodai é o número 32, e é um grande rei, fonte da feitiçaria sabática ou luciferiana e da bruxaria primitiva. Asmodai aparece como um demônio de 3 cabeças de touro, homem e carneiro, possui também um rabo de serpente e línguas de fogo. Seus pés são palmados como os de um ganso, e ele cavalga um dragão infernal. Ele é o preferido de Amaimon, e considerado por muitos magistas, como sendo o mais perigoso dentre os 72 espíritos da Goetia. Ele inspira geometria, astronomia, artes terrenas e todos os ofícios manuais. Responde corretamente o que lhe seja requisitado. Asmodai também inspira a invencibilidade pelo desenvolvimento de força de vontade, capacidade de ler outros pensamentos e divide relacionamentos, sendo em trabalhos de afastamento de rivais. Este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. O número 33 é Gaap, um poderoso príncipe e presidente angélico que governa 66 legiões de espíritos. Gaap, quando o Sol está alinhado com certos sinais do sul, em forma humana aparece na frente de 4 poderosos reis. Gaap é um espírito divinatório assim como um espírito de projeção astral e de sonhos. Ele ensina como consagrar itens a Maimon, seu rei. Torna os homens sensíveis ou ignorantes, como também os faz sábios em filosofia e ciências liberais. Pode causar o amor ou o ódio,
concede familiares ao magista, e sabe perfeitamente das coisas do passado, presente e futuro. Pode transportar homens em projeção astral. Gap é usado desde trabalhos espirituais de relacionamento até consagrações e feitiçaria. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Furfur, número 34, é um poderoso grande conde do inferno. Ele é um mentiroso, e somente dará respostas verdadeiras se for obrigado a entrar em um triângulo mágico. Ele também comanda suas 26 legiões de espíritos para criar o caos de natureza destrutiva. Furfur pode lhe ajudar a destruir inimigos. Ele responde todas as perguntas referentes ao segredo das coisas divinas. Furfur pode causar amor entre um homem e uma mulher. Atribui amor de batalha e pode revelar o segredo dos pensamentos dos outros. Furfur é outra opção em trabalhos espirituais de amarração amorosa que envolvam afastamento de rivais. Furfur é um causador de caos e deve ser invocado com cuidado, usando seu selo como talismã. O 35 é Marcosias, um grande Marques, muito poderoso, aparecendo primeiramente sob a forma de um lobo que tem as asas de Grífon, e de uma serpente, regurgitando o fogo de sua boca. Mas após um momento, ao comando do magista toma a forma de um poderoso batedor. Era da Ordem das Dominações. Ele governa 30 legiões dos espíritos. Marcosias auxilia em qualquer briga, discussão ou confronto, verbal ou físico e responde a perguntas. Ele também dá força e coragem para que vença as batalhas. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Solas é o 36, e também é chamado Solos, um grande e poderoso príncipe. Ele aparece na forma de um poderoso corvo, com a constituição de um homem. Solas governa 26 legiões de espíritos. Solas ensina as artes ancestrais das pedras e do herbalismo. Ele inspira no magista os instintos do uso de plantas e a arte da sabedoria. Permite uma interessante eloquência sobre conceitos de astronomia e impulsos espirituais de um espírito em particular. Pode ser usado em trabalhos espirituais para adquirir conhecimento magístico. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O Marquês Fênix, ou Fênix, é o número 37. Ele aparece na forma de um pássaro de fogo, com voz de criança, cantando amavelmente diante do magista, que deve ignorar isso e obrigá-lo a tomar forma humana. Ele rege 20 legiões de espíritos. Fênix é um espírito natural que inspira cuidados aos recantos da natureza, e aos animais, que neles vivem. Ensinará todas as maravilhas das ciências, arte e poesia. Pode também ensinar as pessoas a cantarem, sendo a melhor escolha para músicos, que queiram aprimorar sua técnica vocal. Ele é usado em trabalhos espirituais, para adquirir conhecimento artístico, poético, musical e natural. Sua especialidade é a poesia e a escrita de cartas. Também responderá a perguntas solicitadas pelo magista. E este é seu selo. Alfas ou Malthus é o 38º espírito de Salomão, e aparece como uma pomba. Malthus é um grande conde, que aparece com uma voz rouca. Ele tem 26 legiões de espíritos que podem ser chamados com ele. Alpas constrói torres e fortificações astrais ao redor do magista. Malthus equipa as torres com armas de guerra, e envia excelentes espíritos de proteção para as torres. Sua vontade fortalece os aspectos mentais dos indivíduos, que buscam criar uma sólida essência astral, que não possa ser atacada por meios espirituais. É comumente utilizado em trabalhos espirituais de fechamento de corpo, proteção espiritual e desmanchar feitiços. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Malfas é o número 39, e aparece primeiro como um corvo, mas depois tomará a forma humana ao pedido do magista. Ele fala com uma voz rouca. É um presidente perigoso e poderoso. Deve-se ter cautela porque este é um espírito bastante traiçoeiro. Ele governa 40 legiões. Malfas fornece proteção espiritual, física e mental contra inimigos.
Também pode trazer conhecimento sobre os desejos e pensamentos dos seus inimigos. Pode fornecer bons familiares. Malpas é outro poderoso espírito usado em trabalhos espirituais de fechamento de corpo, proteção espiritual e desmanchar feitiços. Este é seu selo e deve ser utilizado como um talismã pelo magista. Ra-Um é o 40º espírito de Salomão. Ele aparece como um grande conde. Ele aparece na forma de um corvo, mas pode assumir a forma humana se comandado. Ele era da Ordem dos Tronos e ainda governa 30 legiões de espíritos. Ra-Um é conhecido por roubar tesouros dos castelos dos reis, no entanto isso pode ser traduzido em um contexto mágico como a revelação de segredos dos outros astralmente. Ele também é capaz de destruir a dignidade de homens, e principalmente agir como um espírito divinatório, e dizer todas as coisas do passado, presente e futuro. Ele pode causar afeição entre amigos e inimigos. Ra-Um cria amor e concilia inimigos, sendo outro daimon capaz de atuar em trabalhos espirituais de amarração amorosa e reconciliação. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Focalor é um poderoso duque, que aparece na forma de um homem com asas de grifo. Ele era também do 7º trono e quer retornar a seu posto, mesmo depois de 1000 anos. Focalor governa 30 legiões de espíritos e é um servo poderoso na feitiçaria dos sonhos. Ele também tem o poder do ar, pois é também um anjo luciferiano. Focalor é um espírito assassino, que também pode afogar indivíduos ou provoca tempestades nos mares e lança-os para a guerra. Se ordenado, ele prejudicará qualquer ser vivo, mas não ferirá nenhum homem ou coisa se for assim comandado pelo magista, que deve usar seu selo como um talismã. Vepar é o 42º espírito de Salomão. Este espírito é um grande duque, que aparece como uma sereia líquida cinza, com os olhos de um azul profundo ou preto. Ela governa 29 legiões de espíritos. Vepar governa águas, e é conhecida por guiar os navios com armas e armaduras. Ela também provoca tempestades no mar. Em um contexto de iniciação, Vepar é um espírito leviatânico, ou seja, do subconsciente da água. Vepar pode reunir e fornecer servos que saem pelas nozes dos sonhos e revelam os segredos há muito enterrados. Vepar também faz com que os homens morram em 3 dias por feridas e infecções, mas também possui a capacidade de curá-los. Ela controla o mar, e pode causar desastre e morte. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Sabnok é o 43º espírito de Salomão, que foi direcionado a um vaso de bronze. Sabnok aparece na forma de um soldado armado com uma cabeça de leão cavalgando um cavalo branco. É o poderoso grande marquês do inferno, que tem 50 legiões de demônios. Sabnok pode gerar sérios argumentos, para causar brigas, protege os seus soldados, e os campos, e pode causar feridas infecciosas e matar lentamente. Ensina arquitetura e providencia bons familiares. Tem o poder de fornecer proteção física, mental e espiritual. Sabnok é muito útil em trabalhos espirituais de fechamento de corpo e proteção espiritual, também pode ser usado em trabalhos de afastamento de rivais. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O número 44 é Shax, grande marquês, que aparece na forma de uma pomba, que fala com uma voz áspera e rouca. Governa 30 legiões. Shax é um espírito que pode prejudicar a audição, e a visão e destruir a percepção. Está escrito que Shax rouba dinheiro da casa de reis, que em um contexto iniciático do caminho sabático, significa que ele guia espiritualmente os feiticeiros para o sabá, ou seja, revela segredos para ele ou ela. Shax traz cavalos para o mago, que são o pesadelo ou montaria sabática. Shax também pode revelar coisas ocultas e que não sejam mantidas por espíritos malignos. Shax fornece excelentes familiares. Este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. Vini é um rei conde e aparece na forma de um leão, montado em cima de um cavalo preto, enrodilhando uma víbora em sua mão.
Vini governa 36 legiões de espíritos e é o número 45 na Goetia. Vini constrói torres, e destrói grandes paredes no plano astral, e cria águas turbulentas e tempestades. Ele atua como um guia, contra aqueles que podem querer atacá-lo. Vini traz conhecimento iniciático para os magistas. Ele é o único demônio que pode revelar a identidade de outros magistas. Ele revela passado, presente e futuro, e descobre coisas escondidas. Vini é considerado como sendo o mais indicado para trabalhos espirituais de fechamento de corpo, proteção espiritual, desmanchar feitiços, e qualquer energia negativa. Também pode ser usado para afastamento de rivais. Este é seu selo. O número 46 é Bifrons, um conde, que aparece como um lobo monstruoso, que segundo a vontade do feiticeiro pode mudar de forma para um homem humano. Bifrons irá ensinar as virtudes das pedras, e das madeiras e também é um espírito de necromancia, que governa o reino das sombras, e pode trazer à tona os espectros dos mortos, entretanto, muitas vezes eles não são quem dizem ser. Seja cauteloso, mas também indulgente, com estes espíritos. Bifrons pode mudar o lugar de cadáveres, sendo a ligação dos fantasmas, a vários fetiches potes, e as luzes que brilham sobre os túmulos dos mortos. Bifrons ensina astrologia, geometria, matemática e outras ciências e artes. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Vual é o 47º espírito, ele é um duque. O Val aparece como um grande dromedário, mas pode tomar uma forma humana, com capuz ao estilo do Oriente Médio, sob o comando do feiticeiro. Vual fala com sotaque egípcio, que não é facilmente compreensível. Ele era da ordem de potestates ou poderes e governa 37 legiões de espíritos. Vual revela tudo sobre o passado, presente e futuro. Ele concilia inimigos, e traz o amor de uma mulher para um homem. Ele cria amizades e assegura a estima. Ele sabe tudo e pode manipular o tempo. Vual é muito utilizado em trabalhos de amarração amorosa e reconciliação. Este é seu talismã, e deve ser usado como um amuleto. Agenti é o 48, e ele é um presidente, que governa 33 legiões de espíritos. Ele aparece na forma de um touro com asas, mas pode assumir a forma humana ao comando do feiticeiro. Agenti torna os homens sábios, pelos conhecimentos que possui sobre vários assuntos, geralmente dentro de um contexto iniciático. Disse Agenti transforma água em vinho, e vinho em água, que representa que esse espírito pode simplificar conceitos difíceis incluindo significados ocultos da iniciação, e da arte da feitiçaria. Disse que ele pode transmutar metais em ouro, que simbolicamente representa o mesmo do trabalho de iniciação. Este é seu selo deve ser usado como um talismã pelo magista. O 49º espírito é Crocel. Ela aparece na forma de um anjo. É uma duquesa grande e forte, falando misticamente sobre coisas ocultas. Estava na ordem de potestades, ou de potências, antes de sua queda, como declarou ao rei Salomão. Ela governa 48 legiões. Crocel ensina misticismo, geometria, arte, história e todas as ciências liberais. Ela pode produzir ruídos e causar grandes comoções. Pode gerar confusão e indecisão em inimigos. Ela descobre e aquece as águas e termas. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O número 50 é Furcas, o único espírito da Goetia dentre os 72 que pertence ao rank de cavaleiro, e aparece na forma de um homem velho sádico com barbas longas e chifres, montando um cavalo pardo malhado, com uma arma afiada em sua mão. Reina sob 20 legiões de demônios. Furcas ensina as artes da astrologia, quiromancia e piromancia, bem como lógica e filosofia, e é muito útil para o feiticeiro no encantamento de espíritos do fogo. Ele traz paz de espírito, e dissipa o medo e a timidez. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 51º espírito é Balon, ele é um rei terrível, grande e poderoso.
Ele aparece com 3 cabeças, a primeira é de um búfalo, a segunda é como aquele de um homem, a terceira é um bode. Ele possui a cauda de uma serpente, e olhos flamejantes. Ele viaja em cima de um urso furioso, e carrega um falcão em seu punho. Ele fala com voz rouca e governa 40 legiões. Balon discerne o passado, presente e o futuro, ele confere humor, inteligência e habilidade mental. Ele dá invisibilidade espiritual para que não seja encontrado por maus espíritos, e torna os homens amáveis. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Alocer é o número 52, e ele é um demônio, cuja posição hierárquica é de um grande duque do inferno, e que tem 36 legiões de demônios sob seu comando. Ele induz as pessoas à imoralidade. Aparece montado sobre um grande cavalo, qual um cavaleiro. Tem a aparência de um leão vermelho com olhos flamejantes. Seu discurso é rouco e muito extenso. Aloces ensina e instrui na arte de astronomia, ciências e transfamiliares. É muito bom para quem procura aprender o uso dos planetas na iniciação, ou seja, conhecimento sobre astrologia. Pode causar paranoia nos inimigos do feiticeiros, e pode ser enviado para a vingança de inimigos secretos. E este é seu selo. O 53º espírito é Caim, ou Camil. Ele é um grande presidente, e aparece na forma de uma ave, mas mais tarde toma a forma de um homem que carrega em sua mão uma espada afiada. Era da ordem dos anjos, mas agora governa 30 legiões infernais. Caim pode ensinar a língua dos animais, de modo que possam ser entendidas. Pode revelar mistérios e segredos dos outros mundos, e é um especialista em hidromancia, adivinhação pela água. Ele é bom em argumento, e responde a perguntas em cinzas ou brasas de fogo. Conhece e fala sobre o passado, presente e futuro. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Murmur é o espírito de número 54, e é um grande duque e conde. Ele aparece na forma de um guerreiro com armadura que monta um glifo, com uma coroa sobre a cabeça. Murmur rege 30 legiões de espíritos. Ele era da Ordem dos Tronos e em parte da de Ângulos. Murmur tem o poder de ensinar perfeitamente a filosofia, e confinar almas falecidas para vir até o magista para responder suas perguntas quaisquer, conforme o seu desejo. Ele é um espírito de necromancia. Murmur também pode, sob o comando do feiticeiro, enviar o espectro dos mortos, para que o cerquem, e o protejam fortalecendo seu corpo astral, e trazendo-lhe vozes e visão para a divinação. Ele também pode enviar as sombras dos mortos, muitas vezes espíritos infernais para assombrar aqueles que o feiticeiro desejar. Este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 55º espírito é Orobás. Ele é um príncipe grande e poderoso, aparecendo no início como um cavalo, mas depois assume forma humana. Costuma ser bastante fiel ao magista, fornecendo proteção contra maus espíritos. Governa 20 legiões. Ele distribui e confirma muitas honrarias. Dá poder e controle sobre outros. Ele protege contra a perseguição de espíritos, e também de seus inimigos. Ele irá acabar as calúnias e fofocas. Pode prever o futuro, discernir o passado e o presente. Responde corretamente acerca da criação e da divindade. Orobás é muito útil em trabalhos espirituais de abertura de caminhos e de reconciliação, e também é usado para afastar energias ruins. E este é seu selo. Grimoire é o espírito 56, sendo um duque muito poderoso. Ela aparece como uma linda mulher do Oriente Médio, que usa uma coroa e monta em um camelo. Grimoire governa 26 legiões de espíritos. Grimoire discerne passado, presente e futuro. Grimoire também ensina sobre os segredos de sua consciência, dos vários aspectos da vida de alguém, e fornece informações que podem ser consideradas como conhecimento útil. Ela traz o amor e o desejo das mulheres aos homens.
Grimoire é uma das favoritas dos homens em trabalhos de amarração amorosa, abertura de caminhos amorosos, magia de sedução e feitiços para atrair mulheres. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 57º espírito é Ozi. Ele é um presidente, e aparece como um leopardo, mas depois toma forma humana. Governa 30 legiões de espíritos. Ozi ensina ciências liberais, e conhece os segredos divinos, pode também mudar a forma física do magista segundo a sua vontade, ajuda a perder peso, ganhar massa muscular, etc. Ele pode trazer desilusões e loucura para os outros, e também responde a perguntas. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Amy é o 58º espírito e é um grande presidente do inferno. Aparece no meio de chamas de fogo. Tem sob seu comando 36 legiões de espíritos, pertence à Ordem dos Anjos. Ela tem esperança que, depois de 2000 anos, retorne ao 7º trono. Ele ensina astrologia e ciências de acordo com os interesses de iniciação. Ele fornece excelentes familiares e visões sobre os tesouros do conhecimento, de como se pode avançar em sua própria iniciação e nos segredos mágicos. Mostra o caminho para a fortuna e a riqueza, sendo usado em trabalhos espirituais de abertura de caminhos financeiros e pactos de riqueza. E este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. Orias é o espírito 59 e é um grande marquês. Ele aparece na forma de uma besta-leão, que cavalga um cavalo de grande porte com uma cauda de serpente. Ele segura na mão direita 2 grandes serpentes sibilantes. Oriax governa 30 legiões de espíritos. Orias sabe e ensina as virtudes das estrelas e dos planetas. Ele também dá dignidade, prelazias, e favorece amigos e inimigos. Ele pode transformar um homem em qualquer forma. Causa boa vontade dos inimigos e pode mudar a forma de alguém. Ele ajuda a ganhar respeito e cargos de alta estima. E este é seu selo, e deve ser usado como um talismã pelo magista. Vapula é o 60º espírito, e um poderoso duque. Ele aparece na forma de um leão com asas. Governa 36 legiões de espíritos. Vapula inspira o conhecimento de filosofia, mecânica, ciências, artesanato, e das profissões manuais. Em um sentido benéfico, o feiticeiro pode enviar Vapula em silêncio, para ajudar por meio de inspiração, um ente querido que precise aprender alguma coisa rapidamente, de modo que seu cérebro faça associações com esse espírito. Pode ajudar em estudos, testes e exames. Ele ajuda a pessoa a conversar de forma inteligente sobre praticamente qualquer assunto. É muito usado em trabalhos espirituais para ajudar em provas de concursos, vestibulares ou qualquer outro tipo de exame. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Zaga é o espírito 60, e é um grande rei e presidente. Ele aparece como um touro alado, mas a pedido do mago se mostrará como um homem. Ele governa 33 legiões de espíritos. Zagan pode transformar líquidos, como vinho em sangue, e água em vinho. Ele pode trazer à mente o humor, em todos os acontecimentos. Zagan transforma metal em moedas, e concede sagacidade. Ele dá sabedoria. Ele também fornece iniciação sobre a evolução, e o fortalecimento espiritual, e pode ensinar sobre as necessidades de um corpo humano após a morte. Zagan faz tolos se tornarem sábios através do caminho do tarô, emergindo como adeptos na arte da feitiçaria. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Valak é um presidente poderoso e grande, e aparece como uma criança com as asas de anjo, montando em um dragão de 2 cabeças. Rege 38 legiões de espíritos. Valak pode ajudar a arrumar emprego, e conquistar amizades que possam auxiliar o magista, no que for solicitado. Ele também fornece números de sorte para loterias, e jogos de azar. Ele ensina sobre tesouros escondidos, e sobre como atingir a autodeificação do mago. Ele instrui onde vivem as serpentes, e mostra os segredos das mentes das pessoas.
Valak é muito usado em trabalhos espirituais de abertura de caminhos financeiros, e trabalhos para ajudar a conseguir emprego, além de dar sorte em jogos de azar. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã. O 63º espírito é Andras. É um marquês que aparece na forma de um anjo com a cabeça de um mocho extremamente negro, montando em cima de um lobo preto, e tem uma espada afiada e brilhante sobre os ombros. Andras tem a reputação de matar magos e seus assistentes. Ele mesmo se diz muito perigoso. Caso o magista não tenha cautela, será imolado junto com seus companheiros ou assistentes. Comanda 30 legiões. Andras é conjurado para dar conselhos sobre como matar, e tem o poder de semear e aumentar as brigas e as discórdias. Quando exorcizado, se o exorcista não tiver cuidado, ele o matará, bem como aos seus assistentes. Ele pode destruir completamente os inimigos e semear discórdias. E este é seu selo e deve ser utilizado como um talismã. Auris ou Flauros é o 64, e é um grande duque, e aparece no início como um leopardo, poderoso, terrível e possante, mas após o comando do magista, ele toma a forma humana, com olhos flamejantes e impetuosos, e uma terrível fisionomia muito cruel. Sua presença é muito dominante. Governa 36 legiões de espíritos. Auris é um espírito de adivinhação, que instrui sobre as coisas que podem acontecer e sobre o passado. Ele revela como foi a queda dos espíritos e anjos, e sobre a criação do ser. Auris destrói e queima os inimigos do mago, e mata os homens com fogo, e protege o mago contra outros espíritos. Ele conhece todos os segredos e vai trazer dano aos seus inimigos. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Andriarfus é o espírito 65, sendo um poderoso marquês, que surge como um espírito bestial ou zombeteiro, semelhante a um pavão, que fala em línguas com duas vozes, alta e baixa, ao mesmo tempo. Ele governa 30 legiões de espíritos infernais. Andriarfus ensina a astronomia, a geometria, química, e tudo relacionado com medidas. Ele é um espírito do Sabá infernal, que te guiará em corpo astral ou onírico na forma de um pássaro. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Simeges é o espírito 66. Ele é um poderoso marquês, que aparece na forma de um guerreiro cavalgando um grande cavalo preto. Este espírito governa sobre todos os espíritos que assombram a África e governa 20 legiões de espíritos infernais. Simeges ensina gramática e lógica. Ele é um espírito de adivinhação que revela tesouros escondidos do conhecimento subconsciente. Simeges confere força de espírito, e muita coragem, e ele faz heróis em batalhas. E este é seu selo, e deve ser usado como um talismã. Anducias é o espírito 67 que aparece como uma criatura semelhante a um unicórnio, mas vai transformar-se em uma forma humana, se ordenado. Anducias é um forte e poderoso duque, um espírito da terra. Governa 29 legiões. Anduzias está associada com o trovão, e foi dito que sua voz pode ser ouvida durante a tempestade. Em outras fontes, ele é acompanhado pelo som de trombetas, mas ao mesmo tempo, todos os tipos de instrumentos musicais podem ser ouvidos. Ele pode fazer árvores dobrarem à sua vontade. Anducias é o diretor musical no inferno e é o deus com a maior habilidade na música. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã. Belial é o espírito 68 da Goetia, e ele é um poderoso rei. Belial foi criado exatamente depois de Lúcifer, e é um dos espíritos originais, que não se curvaram diante do barro do homem. Belial aparece muitas vezes na forma de dois lindos anjos que andam dentro de uma carruagem de fogo. Ele fala com uma voz calma e bela, mas tem um distinguível toque sinistro. Belial conta como ele caiu junto com Lúcifer, fato que aconteceu muito antes de Miguel e outros anjos existirem. Belial tem o poder de distribuir cargos elevados e causar o favor dos amigos e inimigos. Belial é muito útil em trabalhos espirituais de reconciliamento e abertura de caminhos.
E este é seu selo e deve ser utilizado como um talismã. Becarab é o espírito 69 de Salomão, que aparece como um ardente e flamejante pentagrama vivo, e sob o comando do mágico toma a forma de um homem. Ele governa 30 legiões de espíritos e é um poderoso marquês. Becarabia conhece todas as virtudes de plantas aromáticas e pedras preciosas, e pode transformar-se em todas as aves, voar e cantar como elas perante o seu invocador. Becarabia instrui o feiticeiro sobre as mudanças de forma astral, e nos sonhos, como se transformar em um pássaro ou morcego, como voar e descobrir lugares ocultos da terra, bem como surgir e agir na forma natural com que as aves o fazem. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Seer é o espírito 70, que é um poderoso príncipe, sob o régio poder de Amaimon, rei do Oriente. Seer aparece na forma de um homem belo e angelical, montado em cima de um cavalo alado. Ele é um anjo poderoso, que traz vontade do feiticeiro para a carne rapidamente, e desaparecerá até que seja solicitado a voltar. Sendo um espírito luciferiano, Seer reside no ar, e cruza a terra em um piscar de olhos. Seer governa 26 legiões de espíritos, e possui uma boa natureza. Seer instrui sobre as mais altas esferas da luz e do sol, de onde desponta o éter, até as manifestações mais avançadas do ser, por meio de seus familiares. Sua função é ir e vir, a fim de trazer abundância de coisas rapidamente, e relatar sobre coisas perdidas, escondidas, ou tesouros. E este é seu selo. Dantalion é um poderoso duque, que aparece como um ser que tem inúmeras faces, masculinas e femininas, cada uma com sólidos olhos brancos, e falando línguas diferentes. Ele segura um livro na mão direita, que é o Grimório de Arte Elevada. É um anjo de autodidatismo e autocontrole, e é um espírito poderoso. Governa 36 legiões de espíritos. Dantalion pode produzir alucinações. Ele revela os pensamentos mais íntimos e desejos, e influencia a mente dos outros, sem o seu conhecimento. Ele conhece todos os pensamentos humanos, e pode alterá-los à vontade. Ele incita o amor, entre homens e mulheres, e ensina todas as artes e ciências. É muito usado em trabalhos espirituais de amarração amorosa e para influenciar pessoas. E este é seu selo. Andromalius é o espírito 72, e é um poderoso conde. Ele aparece na forma de um homem segurando uma grande e sibilante serpente na mão. Governa 36 legiões de espíritos. Andromalius pode revelar quem tem roubado de você, e aqueles que se portam como predadores, contra você. Este espírito pode revelar os truques daqueles que são perversos, contra você. Ele é capaz de punir e prejudicar aqueles que são seus inimigos. Ele ajuda a conseguir dinheiro de formas mais fáceis e inusitadas. É muito utilizado em trabalhos espirituais de abertura de caminhos e pacto riqueza. E este é seu selo e deve ser usado como um talismã pelo magista. Esse foi o compilado dos 72 espíritos da Goetia. O que vocês acharam? Algum deles resolveria os seus problemas? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.